Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o Astronomia Descomplicada. Mais um episódio aqui para a gente falar sobre o universo, tudo que envolve aqui os planetas, os astros. Nós estamos recebendo mais uma vez o professor Francisco, obrigado pela sua participação. Como sempre, um prazer muito grande estar aqui com vocês. PJ sempre com a gente também, obrigado PJ. Estamos aí para mais um episódio. E o Leonel também já está por aqui para conversar com a gente sobre um tema muito interessante. Obrigado pela sua participação novamente. Eu que agradeço. O tema de hoje é um tema, podemos dizer, polêmico, assim, é um tema já abordado pelo cinema, né? Que eu digo Doutor Estranho, como já falamos um pouquinho, já introduzimos no último episódio aí. É um tema polêmico esse, será ou não? É multiverso, vamos falar sobre o multiverso, vamos falar aqui realidades paralelas, mecânica quântica, universo infinito, tudo isso aí. Tá relacionado, não tá? É verdade, é mentira? O que tem de verdade? Tem um fundo de verdade em tudo isso aí, né? O Leonel vai explicar pra gente aí. Leonel, queria começar então falando com você sobre de onde vem essa ideia de multiverso, de onde que vem isso? Para fechar a matemática, veja, qual que é a ferramenta principal que nós temos hoje para explicar muitas coisas que acontecem de fenômenos naturais, fenômenos físicos? É a matemática. Para a matemática fechar, eles vão acrescentando coisas. Ou seja, eu crio uma sequência de raciocínio e volta aquele fenômeno físico que está acontecendo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí a matemática ela vai começando a clarear mais aquele fenômeno. Ou seja, eu tenho que colocar algumas coisas que eu desconheço. Aí vai chegando as ideias. Se eu colocar tal coisa, será que dá certo? Se eu colocar tal elemento ali E com isso se criou, de uma certa maneira, para se explicar um fenômeno físico, eu tenho que acrescentar algo mais. E um desses acrescentar foi-se a questão dos mundos paralelos, os multiversos. Leonel, vamos dissecar um pouquinho essa questão da matemática, para a gente entender o que você está querendo dizer para nós. A matemática, então, nesse caso, são cálculos que são feitos para explicar certo fenômeno. Exatamente. Quando aquele fenômeno muda, o cálculo tem que mudar também. Sim. Mas eu ainda não sei o que fez aquela mudança. Então eu acrescento algumas coisas que tentam explicar naquele momento. Sim. Mas quer dizer que aquilo depois pode ser comprovado diferente ou ser uma outra coisa, certo? Isso são o mundo das ideias, né? Quer dizer, não está extremamente idealizado ali. Né? Mas você tem essa ferramenta que os cientistas usam, né, para explicar o fenômeno. Então, vou dar um exemplo. A gente tem uma certa estrela que a gente observa que ela tem um brilho. Eu calculo esse brilho. Sim. Aí, num determinado tempo lá, a pessoa vê que o brilho diminuiu. Sim. Eu faço um cálculo, o brilho diminuiu. O que fez aquele brilho diminuir? Pode ter sido um planeta que passou na frente, pode ter sido um cometa que passou na frente. Aí eu vou dando explicações para esse novo cálculo que a matemática forneceu. Okay. Tenho, por exemplo, como é que eu sei que existia? Até o momento não se sabia que existia um buraco negro. Certo. É coisa recente. Sim. Mas como é que eu sei que existia um buraco negro? Pelo movimento das estrelas no núcleo da galáxia. Então tem certas coisas no universo que nós não sabemos ainda, que conseguimos calcular, mas alguma coisa está acontecendo que não sabemos o que é, e aí uma teoria que pode explicar isso é um outro universo paralelo. Exato. É isso que nós estamos conversando aqui hoje. Então, esse universo paralelo está ligado à questão do nosso universo. Para entender tudo o que acontece no universo. E o que está faltando que precisa ter essa teoria para explicar? Boa ideia. Muita coisa. Muito, vai longe. Nós estamos gatinhando ainda, mas já avançamos bem. Mas mesmo assim, porque eles querem chegar num único conhecimento, né? Numa única coisa. Entender todos os fenômenos. O que é a ciência? A ciência estuda os fenômenos. Olha, o que é o raio, por exemplo? Eu vou estudar sobre o raio. No momento que eu entendi sobre o raio, ótimo, é um fenômeno físico que acontece e eu vou estudar o raio. O que está acontecendo no universo agora? Eu vou estudá-lo. E isso intriga muito o homem desde a pré-história. O que tem lá? Isso está inerente em nós, mas essa curiosidade. Esse universo humano. Paralelo não é o que a gente está acostumado a ver no cinema, igual no filme do Dr. Strange, o Multiverso, que existe um outro eu em outro lugar, vivendo uma outra vida. Não é isso.
essa questão de você estar em outro lugar, digamos o seguinte, vamos pensar no programa anterior, que o professor, ele Das citou, quatro forças, né? até onde não conseguimos enxergar. Vamos criar aí uma coisa muito interessante. Imagina o seguinte, eu estou num centro do universo, ou centro aqui na Terra, e eu traço um raio em volta de 13,4 bilhão de anos-luz. Para mim, esse é o limite da minha observação. Certo. Agora, nada impede que fora disso, fora desse raio que eu criei, exista outro raio. Se uma outra pessoa, outro planeta Terra, estivesse lá na borda do universo, vai fazer a mesma coisa. Isso dentro de um único universo. Então seriam bolhas de universo. Exatamente. Aí você começa a entender como sendo algumas bolhas. Certo. Então esses seriam os multiversos. É mais ou menos isso. Agora, isso... Não é o metaverso. Nós vamos explicar já o que é. À medida que você vai entendendo que... Só que esse universo é finito. Para mim não é finito. É finito. Eu sei a borda. Finito. Eu sei a borda. Então, eu posso arranjar esse universo pela quantidade de partícula que tem dentro desse universo de trilhões de formas diferentes. Você concorda comigo? É como eu tenho, digamos o seguinte, eu quero formar um desenho com um quebra-cabeça. À medida que eu vou montando o quebra-cabeça, eu posso formar um monte de desenhos diferentes. Várias possibilidades. Então, imagina quanta partícula tem no nosso universo hoje. O universo é visível. Se eu arranjar ele de tal maneira, eu posso criar um outro universo. Então, Começou a Leonel, entender? mas aí o que garante que esse é um universo semelhante apenas, e não o mesmo universo? A gente pode no futuro descobrir um outro planeta não, Terra, então, por exemplo. é isso. Mas isso não quer dizer que vai ser o planeta Terra, uma outra face do mesmo Sim. planeta Terra. Bilhões você pode se formar, uma quantidade muito grande, infinitos de universos. Entendeu? Aí entra a questão dos universos que podemos mais ou menos entender. Só que não sabemos ainda. Não temos como saber. Mas isso é um pouco... Não, Isso é um pouco a gente pode fazer uma referência disso que a gente está falando com o mito da caverna de Platão. O que é o mito da caverna de Platão? O cara tá dentro, ele vive dentro de uma caverna e não conhece nada por fora, a não ser Sim. a luz que entra pela Sim. caverna e que projeta na parede daquilo que ele vê. Essa é a realidade que ele conhece. Nós estamos falando da mesma coisa do universo. Exato. A gente podia estar dentro de uma caverna agora, né? Não sabemos nada do que está lá E fora. não sabemos nada que está lá fora. Não, sem conhecer a sabemos. realidade. Agora, a matemática, eu acabei de dizer, né? A matemática é uma ferramenta que fala assim, não, existe a possibilidade? Existe. Pequena, mas existe. Entendeu? Agora, não... É apenas mentalmente, né? Dentro da mente humana. Mas até então não se tem certeza de nada. Então, e esses universos estariam dentro da onde? De qual lugar? Por exemplo, universo 1, 2, 3, 4... Eles acreditam que esses universos estejam dentro de um único universo, que é o universo mãe, o universo principal. Só que esse universo principal, ele é finito. O universo universo, aí que entra uma história muito interessante, que é o descobrimento de como está atuando as energias hoje dentro da expansão do universo. Por que estamos expandindo? Que força é essa que consegue puxar tanta as galáxias, o universo todo? Mesmo esse universo mãe vai ter uma borda. Vai ter uma borda. E depois dele... Não, aí É vazio. Na verdade, imagina a Terra, entendeu? Imagina uma Terra. Se você sai de uma Terra e dá uma volta na Terra, você não vai ficar um eterno ciclo, né? Por isso que a Terra é redonda, mais ou viu, gente? menos isso. A Terra é redonda. Sempre importante lembrar, né? É mais ou menos isso. Não dá para a gente entender, porque tem que envolver muito com a matemática e entender todo o processo que eles usam, né? Então, uma teoria não seria, então, que a borda é onde está a energia escura ou a matéria escura? Mas aí que é interessante, que a gente consegue perceber a ação dela na galáxia. Então, aqui na nossa, aqui na então, galáxia. esse tecido, o tecido espaço-tempo, não seria o limite desse universo mesmo? Porque a gente pode estar aqui ainda, mas o tecido ele passa, né?
É igual essa mesa que a gente está aqui. Nós estamos com uma mesa, para quem está no rádio aí, no rádio, né, no podcast, a gente está com uma mesa aqui de 2 metros. Vamos dizer que esse seja o tecido, espaço-tempo. Daqui para frente não tem mais nada. Então o limite do universo vai ser sempre esse tecido. Pode ser isso? Então, hoje o que eles mostram? 4 tipos de universos. Olha. São 4 tipos, tá? Um deles é o mais recente, que coisa de alguns anos atrás. Mas eles, assim, a matemática fecha mais quando você usa uns critérios lá na física quântica, que é a teoria das cordas. Sim. Entendeu? A teoria das cordas hoje explica alguma coisa muito interessante. Vamos lá na teoria das cordas. Explica ela porque eu não conheço. Né? O modo mais assim, simples para nós entendermos a questão das cordas. Imagina o seguinte, que você tem o átomo, você tem o núcleo do átomo, próton e nêutrons e os elétrons. O próton e o nêutron está no núcleo. Você abre o próton, você tem lá os quarks. Você abre os quarks, você tem lá não é só você tem outros quarks também. Esses quarks que você abrir, você tem muitas subpartículas ali, que está ligada também ao núcleo dentro do átomo. Tem um monte de subpartículas. Cada uma tem uma função. E tem uma partícula que eles chamam que essa pequena partícula, ela tem umas cordas, os filetes vibratórios ali, dentro dessa partícula. Veja, não enxergaram isso. Não, mas só que essas partículas, ela vibra numa frequência muito alta, uma frequência bem alta. E essas pequenas vibrações, ela faz, quer ver um exemplo bem didático aí? É meio que, não é exatamente isso, mas dá para entender. Imagina uma corda de violão. Eu toco o Mi e o Lá, por exemplo, ao mesmo tempo. Se formam um elemento, se forma uma matéria. Se eu toco o Dó e o Ré ao mesmo tempo, quando duas cordinhas se vibram de tal maneira que eu crio uma matéria com isso. A combinação do movimento das duas vai gerar Exatamente. Uma outra partícula, que essas partículas associadas criam a matéria. Você entendeu? Essa é a teoria das cordas. É lógico que isso envolve uma matemática extremamente complexa. E são cordas infinitas. São infinitas. Cada partículazinha das pequenininha tem as cordas. Consequentemente, as combinações serão também. Seria então, o DNA do universo? Os tijolinhos, né? É o tijolinho, né? Tijolinho. É o DNA tá do ali. universo. E essas, elas sofrem alguma mudança, segundo a matemática. Tem momento que elas se colocam uma na frente da outra, se soma. Tem momento que elas vibram uma frequência mais baixa, tem momento com uma frequência mais alta. Aí o que os cientistas fizeram? Pegaram o átomo, estudaram o comportamento do átomo, as partículas do átomo. Eles sabem lá que tem vários comportamentos. E um deles, por exemplo, é o spin. O que é o spin? É o momento de movimento do átomo, da partícula. O movimento da partícula. Aí o que eles fizeram? Estudaram essas partículas, aí associaram com as cordas. Esse spin é uma rotação mesmo? É uma rotação, a nome, carga. O spin é essa rotação. A rotação do elemento, a carga, o momento que ele está. Então fizeram um estudo. Agitação. O momento que ele agita. Ela agita. Porque mesmo dentro do átomo, um átomo sem ação, um átomo ali, tem um movimento ali. Tem uma dinâmica ali de movimento. Estudaram essa dinâmica e associaram com as cordas. Aí que para poder entender tudo o que acontece, então as cordas criam um monte de coisas inimagináveis aí. E uma dessas teorias, que é a teoria M, que eu comentei no programa anterior, mostra mais ou menos a formação da matéria. E isto nos cria foi obrigado a entender esse processo todo através da matemática, só que para isso
você tem que ter as dimensões, os mundos paralelos. Aí já não é o multiverso, já Não, são... é múltiplo. Na verdade, são dimensionais. Porque, a princípio, você tem 3, né? A largura, a profundidade, a altura, e depois você acrescenta o tempo em cima disso. Então, São além os da 4. terceira dimensão que a gente vive, Não, já tem 111. Alguns cientistas já falam em 27. isso é a quântica que, É a quântica lá. que diz. É essa formação que forma tudo. Então essa teoria das cordas, na verdade, ela é uma complementação, uma consequência, ou interage com as 4 forças que a gente conversou no programa Sim, passado. exatamente. Entendeu? E isso pode explicar o surgimento da matéria. Sim. Mas não Sim, da então. vida, né, Fernando? Então, não, da vida é outra coisa. Então. Aí entra num outro setor um pouco Pois daí mais... a gente pode até fazer esse um outro programa, viu, PJ? Anota aí. A origem da vida, porque tá claro, fácil não, né? Porque isso é muita informação que o senhor está dando para nós aí. Mas ficou mais fácil entender a formação da matéria. Mas como que a matéria ganha vida? E não é só o ser humano, né? Estou falando das plantas, Sim, dos sim. peixes, dos animais, tudo, né? É uma energia que, assim, opinião minha, tá? Não tem nada a ver com a ciência, é uma opinião minha. É uma outra energia que atua, que está no elemento. Vamos fazer um tá programa depois. desse depois, gente? A origem da vida? Mas de onde viria essa energia? Ah, Pois é. Aí, desconhecida. né? Tem gente que chama de Deus, né, senhor? Então, não sabemos. Será que a ciência vai provar a existência de Deus? Então, da onde veio a velocidade de expansão do universo? Leonel, agora pergunta que não quer calar. Qual a diferença entre metaverso e multiverso? Metaverso está ligado a um mundo dentro de uma matrix, né? Onde você pode criar, né? Criar personagens ali, criar avatares. Então é digital, um mundo digital. É um mundo totalmente Realidade digital. paralelas, né? Realidade paralelas, mas dentro Mas do não mundo a realidade digital. como a gente conhece, não né? como Usando a mundo, tecnologia, assim. como imaginamos. Foi boa pergunta, porque muita gente faz essa confusão. Na realidade, você cria um mundo paralelo dentro do digital você expande as realidades Alternativas, né? e você vai... É como se fosse um mundo totalmente digital. Tá? Esse é o metaverso. Um game? Um game. Tá? Eu acho que um game que você consegue se transportar para dentro dele é um metaverso. É o metaverso, exatamente. Quando eu só consigo jogar e já dentro de um parâmetro exterior e dentro de um parâmetro do jogo, aí não é metaverso. Mas se o PJ passa a interagir e ali dentro você é uma outra coisa, aquilo que você quer ser, projeta ser, aí é o metaverso. Metaverso, Mas aí é interessante essa questão. Até estamos saindo um pouquinho do tema, mas é interessante. Precisa-se ter uma consciência lá da pessoa ou não? Ele criou e a inteligência artificial vai complementar aquilo ali, aquele personagem? Eu acho que o que tem de real dele ou não? Exatamente. Eu acho que o que real dele é ele saber que aquilo lá não é ele mesmo. Sim. É opinião minha, tá? Isso aí é minha também. Porque ali eu posso ser o que eu quiser, mas eu sei que ali eu estou projetando. A partir do momento que a gente, do filme Matrix, né? Exatamente. Se ele não sabe que aquilo ali não é uma realidade paralela, quando ele toma a pílulazinha vermelha ou azul, é aí que ele sabe que ele está no metaverso. Antes ele não sabia, para ele era o único conhecido. Então a consciência não é da inteligência artificial, é do próprio personagem. Quando ele tem a consciência que ali ele está vivendo um mundo alternativo, paralelo, aí é o metaverso. Porque se aquele avatar, aquele personagem pode criar sub-avatares, ele pode criar um novo... E aquele personagem que a pessoa criou pode criar um novo e pode criar um outro. O Dr. né? Smith aí, se reproduziu como um vírus. Não é? Mas não é um multiverso, né? É outra coisa. Não é universo, Você vê como é que é. Nós estamos falando de um filme de 99 e nós estamos assim, 20 anos. Já, quanta coisa já mudou. Porque esse conceito de metaverso não tinha naquela época do filme do Matrix. Não tinha. Mas olha como é que o filme já Era só Matrix, né? Era tão pra frente, né? Do tempo dele.
Isso que é bom o cinema, porque até hoje você vê no filme hoje, você até tem uma visão diferente dele. Exatamente. E eu morro de rir também quando os alunos chegam na sala e falam assim, professor, assisti um filme antigão lá que você vai gostar. Qual que é? Matrix. Antigão. Antigão, você já vê. Antigão. Será que vem um filme de 60? Eu falo, antigão pra mim é faroeste. Guerra dos Mundos, de Exato, 1950. Filme preto e branco, rapaz. Minha filha fala isso. Minha filha, tá ouvindo essas músicas antigas dos anos 2000? Mas voltamos ao nosso universo aqui, que faz parte de todo o multi. Você vê uma coisa muito interessante. Isso é consenso na maioria dos cientistas, tá? Maioria. Se tiver, por exemplo, você tem cargas dentro do elétron. Se você alterar uma pequena quantidade dessa carga, você muda tudo. Se você alterar uma pequena carga, valores dentro dessas energias do átomo, nós não existiríamos. Mas a gente não consegue fazer isso hoje, né? Não. Consegue perceber, saber. Mas os cientistas estão buscando essa possibilidade de alterar Não. a carga? Não. Tá. Não, eles querem entender até então. Senão ia bagunçar tudo. Não, então. é isso que é interessante. Olha como o negócio preciso. É como se... desculpa, tá mudando um pouco o tema, mas é só para a gente entendermos. Por exemplo, vamos entrar na biologia do humano, como diz o professor. Como é que se forma uma cadeia proteica? Cara, é extremamente complexo. Do nada sai isso? Do nada saiu o átomo? É isso que é a pergunta. Como? Aquela energia está exatamente naquele ponto onde realmente nós precisamos. Eu vi uma palestra na internet, o rapaz falando que... Rapaz não, né? Um cientista. Que para nós existirmos hoje, tem vários cis, né? Sim. Se a Terra tivesse um pouquinho mais para perto do Sol, não teria vida. Se tivesse um pouquinho para fora do Sol, não teria vida. E ele fez um cálculo lá, existe mais de 2.700 cis. Que são condicionantes que a Terra teve que acontecer para que a vida existisse hoje. Sim. Senão a gente não existiria. Agora, imagina uma pequena alteração no nível atômico. Exatamente. Muda tudo. Que pode estar acontecendo, que pode acontecer em outros universos. Sim. É o que a gente falava no último episódio, né? Das 4 forças. Uma pequena alteração na gravidade já seria talvez impossível, muito difícil a vida. Então, assim, o multiverso, a matemática diz que pode existir, mas não comprovamos ainda. Mas pode existir. Sim. Matematicamente é Possível. Sim. Só no mundo ainda do cálculo. Uma pergunta que eu fiz no outro episódio. Isso já foi estudado lá na antiguidade ou não? Não. Não. Hoje eles... É atual, É então. atual. Leonel, e te complementar? Não, pode. Não, é essa questão ainda de a gente falar das condições ideais para a vida aqui na Terra, né? Mas falando de multiverso, talvez, e também a noção das dimensões, né? Talvez em outro universo não seja necessário essas condições que a gente precisa aqui. Isso. Talvez Exatamente. a gente não precisa de oxigênio. Isso. Eu não sei. Então, Talvez não. Mas Pode ser. de acordo com a configuração das partículas. Exato. Tá? Pode a acontecer. energia que está ali. É interessante que talvez com essa ideia que eu passei para vocês, né, que essas mudanças, pode-se criar uma quantidade imensa de universos. Mas de qualquer maneira, mesmo no outro universo, as 4 forças existem. Então, às vezes sim, às vezes não. Não, será que pode ter um universo que a gente Se eu não mudei precisa alguma dessa? estrutura no átomo, Muda já não tudo. é as 4 forças. Olha só. Entendeu? E podem surgir novas forças? Então, até não sabemos. Então as leis gerais do universo não são tão leis assim, não são as leis para nós. Para nós, para esse universo. As leis de Kepler, por exemplo, pode ser que em outro universo não funcione, não seja daquele jeito. Nossa, Sim. isso é muito... Agora, pode É ser muito que nós profundo. temos também um outro igual. Sim. Entende? Idêntico. Tem 11, né? Pode ser parecido. Porque ainda é é difícil de entender todo o processo. Porque Né? como você falou, a gente está no início, né? De início, Da ciência mesmo, do que está resultando a gente, todo esse desenvolvimento tecnológico, é igual a gente perguntou. Antigamente não sabia, hoje a gente já sabe. Daqui 50 anos, o que a gente vai saber mais do que a gente já sabe hoje? Né? Você entendeu agora a questão do porquê o telescópio James Webb? Em termos de equipamentos, a evolução dos equipamentos ajuda, né? Sim, nessas muito. pesquisas assim? Cada pergunta, eles procuram uma ferramenta
apropriada para aquilo. Porque o James Webb ele foi projetado para estudar o surgimento das galáxias. Exatamente. Não tanto tirar foto do universo. Sim, não. Né? Isso está em consequência do que ele faz. E tem esse outro universo, esse outro telescópio, nós já falamos também em outros programas, né? Que vai ser maior do que o James Webb ainda, mas Sim. ele tem uma outra função. Outra função. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Uma pergunta meio doida, tá? Meio doida. Existem outros Leonéis, outros PJs, outros Franciscos, Então, é o que nós falamos há algum momento atrás, né? outros Ecas? Isso depende muito se a configuração daquele universo que foi criado tem as mesmas configurações de nós aqui. Então Desse seria um universo. espelho? Como se fosse um espelho. Porque você pode configurar as partículas de uma quantidade imensa de modos, né? Isso não é científico, né, Leonardo? Não, é científico? calculado, é É? calculado. Não, é Existe possível, mas não é possível. provável. Sim, existe Mas lá assim, não possibilidade. quer dizer que você vai ter a mesma vida que a gente tem aqui. Sim. Poderia ter existido um ser humano, não eu mesmo. Né? Porque, por exemplo, eu poderia ter morrido já em outro universo. Né? Como morri com 15 anos lá, não morri com 30, né? No caso, somos nós mesmos, entendeu? Eu acho que não. Não. Eu acho que não. Isso aí é o metaverso. Eu acho. Minha opinião, pessoal. Agora, você tem uma outra realidade, que hoje a ciência está começando a dar os primeiros passos, que é uma realidade de dimensionais. Tá? É outra questão de ser universo Então, paralelo. se enquadra nessas Onde nós dimensões. estamos aqui. Ah, entendi. Isso, sim, aí não é outro universo, é outra dimensão. Outra dimensão. Isso. Entendeu? Agora, É meio confuso, assim. Nossa, Então, nem... É bem confuso. agora veja, ainda eles estão... Eu li uma matéria que esses dias que os russos parece que estão avançados em relação a isso. Tinha que ser, né? Em relação à questão dimensionais. Agora, ainda não se bateu no martelo, não. Nada de... porque nós temos quantas dimensões conhecidas? 3? Não, aqui no físico nós estamos aqui, nós somos 3 dimensões, e mais o tempo com uma quarta. Certo. E aí tem a 5ª dimensão, né? Então, 6, aí 7, eles estão 8º. falando em 11, Que aí já não é físico mais. já não é físico mais. Agora, interessante que a teoria das cordas aí começa a enxergar um pouco diferente com relação a isso. Você pode criar universos paralelos aí com nós. Tem alguns filmes que já mostram mais ou menos isso. Por exemplo, você tem aquele filme do irmão do Thor, como chama? Loki? Isso, Loki. isso. As linhas dimensionais dele lá. Isso. Então, a Hollywood já está com um princípio aí que está meio estranho o negócio. Mas ainda não chegou até nós, não. É o efeito de borboleta. Efeito borboleta. O movimento da asa aqui, você pode provocar uma coisa imensa. E aí, uma coisa mais interessante, à medida que você está nas dimensões, aí não envolve mais o tempo. Aí o tempo cai fora. Entendeu? Mas como o tempo cai fora? Então, tudo acontece no momento. Estão entrando na matemática agora, Então, recente, o tempo virou um momento apenas. Um momento. Só existe Só o presente. só o presente. Só o presente. Não existe o passado e o futuro. Nossa. Só um momento. Aí a matemática, estão já na matemática tentando fazer alguma coisa. É coisa dessa semana, eu estava lendo. E quem estava, eram uns pesquisadores russos. Então existe uma quantidade imensa de coisa ainda no plano mental, né? Mas em se tratando das probabilidades, que a quântica fala muito em probabilidades, né, Leonel? O fato de ter outro eu, ter outro PJ em outro universo, não quer dizer que é o mesmo, que é a mesma pessoa. A cada decisão que ele toma neste universo, poderia existir um outro universo que ele tomou. Se ele tomou uma decisão A, pode existir um universo que você tomou a decisão B, de ir por aqui e não por ali. E aí continua sendo você, mas com uma outra decisão. Você foi por outro caminho. Seria isso? Uma coisa interessante, é exatamente isso que você falou. Uma coisa interessante que me de uma certa maneira, começa a chocar com relação a isso. Tá? O que é? Fizeram uma experiência em laboratório, pegaram uma partícula, a partícula interage através de uma com a outra. Colocaram dentro de um acelerador e impulsionaram essa partícula. Na frente, criaram duas lentes magnéticas, uma com polarização vertical e a outra com horizontal, só que com distância diferente. E colocaram um anteparo
para ver o que acontece com essas partículas. Só que essas partículas estavam projetadas em sentido oposto, 180 graus. Interessante que quando essa partícula ela passa pela lente magnética, a velocidade da luz, tá? Bem próxima à velocidade da luz. A outra vira também. Tem um reflexo na outra. Tem um reflexo na outra. Então elas estão ligadas. Ambas estão, ou seja, o dobro da velocidade da luz, porque uma está num sentido, outra está no outro, certo? Estão se afastando com velocidade Nossa, da luz. Dobro da luz. Tá? É, porque uma está num sentido, outra na outra. Você concorda? Ambas estão na velocidade da luz. Então, essa informação, ela tem que viajar muito mais rápido que a luz. Entende? Porque a partícula... São quando praticamente cópias, então, uma são da outra. cópias, né? Mas aí você falou que nada viaja mais rápido Então, que a luz. agora que estão com essas... Entendeu? Para compreensão do universo, até então Einstein... Por isso que essa experiência... Né, como é que pode isso? Então, se o Einstein vivesse hoje com a tecnologia que tem hoje, hein? O que será que a gente já saberia, hein? Então, Já tinha muita coisa explicada, não tinha? Não, E tem uma série na Netflix que é dos mesmos diretores de Matrix, que é uma série que fala sobre isso. Sensações que uma pessoa sente de um lado do planeta, a outra também sente ao mesmo tempo do outro lado do planeta. Aborda um pouco essa questão. Assim. Você quer ver uma coisa interessante? Aí tem uma explicação, mas não é para agora não. Para um outro programa. Isso chama-se rede magnética. Rede magnética? Rede magnética. Você pode reparar para você ver. Tem pessoas que têm uma descoberta científica, às vezes, diferença de pouco tempo a outra, ela sabe, sem se comunicarem. Isso explica um pouco por que determinada época da nossa história os acontecimentos eram os mesmos em lugares tão distantes. Por exemplo, pirâmide do Egito, pirâmide dos Maias. Sem comunicação, né? Sem nada, naquele aparentemente tempo não tinha. sem comunicação. Aparentemente. Né? Só se nem como, né, cara? Rede Mas magnética. O pensamento, parece que o pensamento, a matriz humana era a mesma, mesmo em povos desconhecidos e totalmente isolados. Aí que é legal. A quântica vai começar a explicar um pouco mais, entende? Sobre esses fenômenos. Porque isso é muito interessante, porque tem certos elementos de ferramentas humanas, por exemplo, que são da mesma época, mas em povos totalmente diferentes. Exatamente. Né? A descoberta do rádio, por exemplo. O fogo, o rádio, o avião, roda, né? Assim, tem elementos aqui na América de 12 mil anos atrás e no Oriente Médio de 12 mil anos atrás, e não tinha como esse povo se falar, né? A não ser se tivesse uma internet que a gente não conhece. Rede magnética naquela época, como que o pessoal recebia essa informação através dessa tal rede magnética? Então, é uma boa pergunta. Como é que eu percebo isso? Telemetria, alguma coisa assim ou não? Não tem nada a ver com tecnologia. Tem que ver com o ser humano. Como que funciona o ser humano. Outro programa. É o desenvolvimento do cérebro, né? Que pode estar conectado de alguma forma a uma energia. São frequências vibracionais. Lembra a teoria da corda? Sim. Isso. São frequências que vibram. Tá. E até a própria evolução do ser humano, né? Exatamente. Porque nós não evoluímos, como a gente acha, de uma forma linear. Na verdade, foram vários ramos de proto-humanos, né? Que acabou a gente dominando, o Homo sapiens. Mas teve os Neandertais, que a gente era um primo nosso. Eles não eram como a gente. E no Oriente tem outras coisas também que morreram. Pode ser mais ou menos nesse desenvolvimento, desse despertar da evolução humana. Você quer ver uma coisa interessante? Dentro da ciência. Lá atrás, em 1801, Jung, ele montou um experimento. Chama-se o experimento da dupla fenda. Acho que vocês devem ter ouvido já essa experiência. Isso explica muito. No momento ele começou a explicar a questão da luz. Se ela é partícula ou é onda. O que ele fez? Ele criou uma fenda, e fez com que a luz monocromática, tinha uma cor só, passasse pela fenda. Ele viu que se forma ondas depois dessa fenda. Aí ele colocou, depois na sequência, colocou 2 fendas para ver o que aconteceria no anteparo que ele estava observando. Aí ele percebeu que essa onda ela dividia em 2 ondas diferentes. Aí você tem a onda no anteparo que ele colocou, tá? Para poder observar essas ondas. Ele via que tinha uma faixa
colorida, uma faixa da luz, uma faixa sem luz, uma faixa de luz. Ele percebeu que a onda ela sofre uma interferência. A onda da luz, tá? Ela sofre, ou seja, a luz, ela é onda. Concluí-la. É muito fácil. Você entra na internet e você vai ver essa experiência. Chama-se experiência da dupla fenda. Aí ele percebeu depois também que projetando elétrons, uma camada, uma quantidade imensa de elétrons na mesma fenda, criava também como se fosse as ondas. As ondas, quando elas se juntam em determinado ponto, que uma neutraliza a outra, que você fica como sendo escuro. Quando você tem a parte iluminada no fundo que projetou, né, no anteparo, você vê que as ondas se somam. Então, é a construção, a desconstrução. Não é daí que vem a TV analógica? O tubo de rádios católicos? Mais ou menos. Mais ou menos. O tubo da TV ele veio exatamente da questão do canhão eletrônico. Aí você entra como um acelerador dos elétrons, que o tubo fazia. Mas ele faz esse caminho, né, de passar por um buraco, né, e bater no anteparo e formar essa linha essas linhas verticais, né? Isso. Que o senhor falou que na tem verdade, luz sem luz. Na verdade, o que fizeram? Fizeram um canhão eletrônico, né? Você controla o brilho da televisão, por exemplo. Você controla a aceleração desse canhão, desses elétrons. Maior velocidade e menor velocidade. Aí colocaram as bobinas do lado do tubo. Que as bobinas são a responsável pela deflexão. Aí eles pegaram o vídeo e colocaram para modular. Ou seja, ele aumenta e diminui o brilho em função do vídeo, que eles chamam de grade, né? Colocaram o sinal de vídeo na grade. Aí as bobinas era responsável pela fazer com que faça a varredura esse canhão eletrônico que faça a varredura. Aí forma a imagem ali. Então o cara que inventou a televisão buscou nessa experiência que você está falando aí um princípiozinho para poder entender. É o princípio do elétrons, né? Da parte eletrônica. Exatamente. Tudo tem a ver com a parte do átomo. A maioria, nos equipamentos nossos, todos têm essa ciência. Mas voltando àquela experiência lá da fenda. Olha que interessante. Aí ele falou, bom, vamos observar isso. Quando projetaram os elétrons lá. Perceberam que mudou. Mas como? Puseram um sensor. Se tiver uma pessoa humana ali, o sistema muda. Não é mais o mesmo. Tem uma alteração. Tem uma alteração. Bom, vamos tirar o humano. Colocaram um instrumento lá para observar. Mudou também. Da onde vem isso? Da onde vem essa informação para os elétrons que tem alguém observando? E da onde vem? Então, existe uma inteligência atrás, né? Senão não aconteceria. Agora, da onde vem isso? Aí que entra a teoria das cordas. Começa a entender todo o processo dimensionais, aí a gente viaja muito, mas vamos lá, o que é físico hoje? Você viu que interessante? Aí fala um monte de estrutura. A teoria das cordas fala um pouco sobre dos buracos de minhoca, né? Sim. E esse buraco de minhoca seria o mesmo caminho da gente encontrar uma ligação com desses multiversos? A teoria das cordas, na realidade, realidade, de conexão? São um modo diferente de entender, por exemplo, outro universo. Que eu falei que era 4 tipos, não? Sim. E você tem, então, digamos o seguinte, que uma grande massa, você usar a teoria da relatividade lá, você vê que o que é a gravidade. Quando você tem um buraco negro imenso, por exemplo, no centro da nossa galáxia, tem um buraco negro supermassivo. Torta tanto a relação espaço e também o tempo, de tal maneira que nada dele sai. Então essa massa, ela cria um desvio imenso. Aí vem os buracos de minhoca. Porque ela afunda no espaço. Pela dimensão da massa. Pela densidade da massa. Porque a gravidade é muito forte ali. Porque nada sai do buraco negro. Então o buraco de minhoca não é um modo de a gente conectar um universo com o outro. Não. Então,
Pode ser? Para onde vai essa matéria que está entrando num buraco negro? Ele pode sair em outro universo. Agora, que nem eu falei antes, né? Será que esse universo não tá saindo, não saiu num buraco negro? E já que a alegoria são bolhas, é igual bolha de sabão, né? Tem algum momento que essas bolhas podem se fundir e virar uma bolha maior? Então, na verdade você tem a teoria de que são membrana, né? Plasmática, membrana de universo de membrana, onde tem um momento que ele se choca, no momento que ele chocou, cria-se um Big Bang ali naquele momento e surge um outro universo. Então a origem do Big Bang pode ser essa. Então, veja, Pode ser isso que é uma não é a hipótese. origem, né? Isso pode ser uma origem. Outra origem é que eu comentei do buraco negro, que pode criar novos mundos, novos universos em Então, mas se a gente considerar isso, a gente vai ter que pensar que o Big Bang não é a origem, então. Existia alguma coisa antes. Sim, sim. É o que eu isso. imagino, tá? Você está com o mesmo raciocínio meu. É o que eu imagino. Que existiu alguma coisa antes. Porque nada não sai do nada. Não tem como. Também acho. Essa é a tese, né? E expandir tão rápido, né? A ponto de do nada, um pontinho que eles falam que é do tamanho da cabeça de alfinete, surgir esse universo todo que a gente tá vivendo aqui. Então, não consigo conceber isso, não. Isso é interessante. Aí começa a gente ter uma ideia de como que a estrutura começa a funcionar, né? E essa teoria da fenda dupla, rapaz, mexeu com mas muitos cientistas. Pô, como é que funciona isso? O que está acontecendo rede aí? Também, rede, como é que é o nome? Rede Magnética? Rede magnética. É uma coisa interessante também. Porque você tem o campo magnético e a rede magnética. É conhecido, vou dar o nome até. Pesquisa, por favor. É a rede Lie. Isso não é o eletromagnetismo que a gente estava falando no último outra coisa. programa, né? É conhecido como rede Lie. É como se fosse uma grade. Se você pegar a grade e projetar no planeta Terra, você vê que as grandes catedrais, as pirâmides, está tudo alinhadinha com a rede. Mas isso aí a gente está falando ainda da quântica ou da física clássica, Não, então, mesmo, da ciência clássica? Tem a ver também com o pequeno, né? O micro lá ainda. É que a gente está começando a entrar em algo totalmente desconhecido. Um campo totalmente desconhecido. Entendeu? Na verdade, estão dando hipóteses, né, para essas perguntas. Exatamente. Né? Então, não coisas. Milhões de perguntas e nenhuma resposta. Nenhuma Apenas possibilidades. Apenas possibilidades. Isso é fantástico porque muitas vezes você vai, senta num lugar e começa a viajar, né? Voar, né? O ser humano está atrasado nessa questão, né, Solanel? Porque se todo mundo pensasse, tivesse mais conhecimento disso, não teria tanta guerra, não teria tanta. Porque está todo mundo interligado, está todo mundo, né, de uma forma conectado. A Terra é tão pequena dentro desse universo todo, não há razão para a gente ficar nessa luta, né? País contra país, império contra império, né? A gente está vivendo aí no modelo de pensamento da antiguidade ainda. Exatamente. É que, para a gente poder entender exatamente o que o senhor comentou, a gente tem que entender mais ou menos, né, bem superficial, o que é o ser humano. Sim. Né? E nós somos o universo. Está tudo dentro de nós. Entendeu? Está tudo dentro de nós. Tudo. O que nos atrapalha muito, que nos trava aqui, é essa observação. Tudo está lá fora. E não é. Entendeu? Tá tudo lá fora. Se está tudo lá fora, eu tenho que ser. Entendeu? É a questão da sobrevivência aí. Que eles chamam, a psicologia chama isso de personalidade. Né? Ou seja, enquanto a gente estiver na personalidade, as guerras, as confusões... É uma personalidade ligada ao ego, né? O ego é a personalidade, né? Tá tudo ligado junto. É algo bem específico do ser humano, né? Do ser humano. A gente deve ver disputa entre os animais, mas é algo bem limitado ali, né? Mas até um ponto que me interessa muito, que é o que eu trabalho na disciplina lá do mestrado lá. Ele passou a pensar dessa maneira, né? Porque ele não foi sempre assim. Quando a gente era nômade, coletor e caçador, o sistema social era outro, né? Então você não tinha esse ego, né? Era compartilhado, não tinha, era tudo em igualdade, não tinha divisão de classe, não tinha divisão de trabalho, não tinha nada. Quando surge a agricultura, né? Aí que o homem se fixa num determinado local,
Aí começa tudo, porque aí eu tenho uma posse de uma terra e eu tenho que garantir que essa posse seja hereditária. Então aí o papel da mulher vira a ser simplesmente a reprodutora, a questão do filho mais velho, né, de ser o meu herdeiro, ela não poderia ter um outro filho fora do casamento, senão esses dois disputariam a terra. Aí começou tudo. E até hoje a nossa sociedade ainda está estruturada na posse e na hereditariedade. O que é o cartório? O cartório é nada mais do que uma autoridade que fala, isso é seu, e quando você morrer vai passar para tal pessoa. Então, quando a gente não mudar essa forma de pensamento, o ser humano ainda vai estar condicionado a esse sistema. E uma coisa que o senhor falou, eu acho que é interessante. Se a gente começar a olhar para o universo não como uma coisa exterior, mas um processo que a gente faz parte disso, aí a gente começa a entender o nosso lugar no mundo. Você quer ver uma coisa bacana que... Vamos pegar a história. Lá atrás, quando começou as navegações no planeta, o ser humano que estava ali na região, por exemplo, numa praia, ele ficava ali olhando o mar, olhando aquele infinito mar ali. De repente vinha um pássaro. Saía de lá, vinha passar por ele e sentava. Ué, de onde veio esse pássaro? Entendeu? Mas como? Vamos explorar. Vamos ver o que está acontecendo. Entendeu? E isso eu estou dizendo há 10 mil anos atrás, 8 mil anos, né? Agora, hoje, você está olhando e tem um fenômeno. Puta, aquela estrela explodiu. Ué, o que está acontecendo? Entende? O ser humano é ser humano. É uma das coisas mais bonitas. É mais bonita que esse universo. Essa rede eletromagnética. Rede eletromagnética. Né? Isso, é. Eu vou pesquisar mais disso aí, sabe? Porque isso me acendeu muita coisa aqui. Ontem eu estava assistindo um documentário no History Channel sobre legados da antiguidade. E mostrando que já teve. A gente acha que quem descobriu os grandes. Inventou as grandes navegações foi Portugal e Espanha, mas na antiguidade já tinha navios muito maiores. Sim. Então como é que esse conhecimento permeia o ser humano e nasce em determinados locais diferentes, mas ao mesmo tempo, na mesma época? A Era do Bronze foi uma coisa que foi uma era do mundo inteiro, não só de alguma região específica. A Era do Ferro foi uma coisa que permeou... Isso é uma coisa muito interessante a gente estudar. O universo é extremamente complexo. O ser humano é mais ainda. Muito mais. E as forças que interagem com a gente, né? A gente não sabe, pois né? então, nós temos tudo dentro de nós. Então, lá, eu lembro até hoje, né, escrito na entrada da caverna lá, né? Se quer conhecer o universo, conhece a ti próprio. É um processo. Muito para se conhecer, né? Será que existe em algum outro universo 4 pessoas debatendo sobre esse tema também? Deve existir, né? Existe a possibilidade? Sim. Segundo a matemática, segundo as teorias hoje, sim. Mas agora, não se sabe. 0,000, sei lá quanto zero. Mas ainda assim é uma possibilidade. Muito bem, senhores. Estamos encerrando mais um episódio. Mais uma vez, obrigado por compartilhar tanto conhecimento com a gente, Leonel. Eu que agradeço aí, pessoal. Com vocês aqui fica muito mais fácil. Muito interessante realmente o tema de hoje. Gostou, PJ? Opa, adorei. Pois é. Obrigado mais uma vez, professor. Eu que agradeço, aprendi bastante de novo. Pois é, todos nós aprendemos. Você aí que nos acompanha também. Em breve, mais um episódio do Astronomia Descomplicada. Obrigado pela sua companhia com a gente.